27, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Na versão fiel nós temos o seguinte: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A NVI ela traz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E por fim, a King James atualizada, ela diz o seguinte: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nos ajuda mais uma vez a expor a tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu para falar em teu nome? Que teu Santo Espírito possa me auxiliar e auxiliar cada pessoa que ouvir essa mensagem no entendimento, e que também o teu Santo Espírito possa gravar em nossos corações tudo aquilo que for dito, condizente com a tua palavra, e que através do poder dele as nossas vidas possam ser de fato transformadas, que gere frutos a semente do teu Evangelho em nosso coração. É o que nós te pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Senhores, estamos lendo mais um Salmo de Davi. E a estrutura desse Salmo demonstra que tanto as afirmações, quanto os desejos, quanto as meditações, quanto as petições, elas são feitas diante de uma situação de perseguição, e uma perseguição causada por muitos inimigos, como nós vemos no verso 2 e no verso 3. A gente já leu na liturgia, mas vamos reler. Diz o seguinte: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Notem que são opressores e inimigos no plural. E Davi ainda continua dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Nós vemos também no verso 4, que parece que Davi ele estava impedido de alguma forma de ir ao tabernáculo, de ter um contato com as coisas de Deus. Ainda que nós encontremos ali meditar no seu templo e casa do Senhor, nós sabemos que não foi Davi quem construiu o templo, de tal maneira que não é o templo como nós conhecemos. Encontramos ainda a angústia no verso 10, que diz o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então há uma separação, há um distanciamento, há uma falta talvez de ajuda, uma separação obrigada de pai e mãe, mas ainda uma confiança em Deus. E o verso 12 mostra ainda que ele vinha sendo difamado. Diz o seguinte: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e essas só respiram crueldade. Então Calvino ele chama a atenção para o movimento que há aqui de meditação e de ações de graça. O salmo inteiro ele é construído entre uma petição, entre uma meditação na dor, e já logo atrás é colocada uma ação de graças. Então Davi ele não fica só se lamentando, nem só glorificando, mas ele vai interagindo, por isso esse movimento entre os dois. E esse salmo, ele, pelo feitio todo dele, ele dá uma demonstração que ele foi composto após o livramento de Davi. Não foi escrito talvez na tribulação, mas após ele passar pela tribulação. Mas ele é muito instrutivo para nós durante a tribulação. Charles Spurgeon ele diz que esse salmo é um cântico de esperança, e é um cântico que casa bem com aqueles que estão em provação, para que aprendam a se apoiar no braço do Todo-Poderoso.
E aí eu posso perguntar para vocês hoje, aqui, quem que está ouvindo essa mensagem, que está passando por alguma provação, que está passando por alguma tribulação? Nós bem sabemos que enquanto estivermos vivendo nessa terra, nós somos peregrinos num vale de lágrimas. Nós estamos num vale de sombra de morte. Nós estamos no meio de uma guerra constante. Não viemos aqui para descansar, não é um momento de lazer, né? Não pertencemos a esse mundo, mas estamos nesse mundo e sofremos as consequências adversas, tanto desse mundo que jaz no maligno, quanto das nossas próprias concupiscências, quanto do nosso estado pecaminoso, a qual nós herdamos de Adão. A força do verso que eu quero chamar a atenção essa noite, que é o verso 14, ela está no primeiro verso. A força que Davi retira para dizer espera pelo Senhor, no 14º verso, está no primeiro, a qual ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Por isso que eu já quis fazer ele como responsorial, e por isso que nós repetimos isso tanto. E isso deve ser algo que deve ser gravado em nossos corações. Muitas vezes nós vemos nas igrejas as pessoas cantando canções de autoajudas, canções vazias, canções que quando chega no dia a dia, quando chega na dificuldade, não adianta você ter na sua mente, por todo lado, sou abençoado. Isso não diz nada. O que diz algo para você é a palavra do Senhor, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Quando chega a dificuldade, quando chega o problema, quando você está passando, e nós passamos constantemente, nós saímos de uma já para entrar em outra dificuldade, o que vai nos confortar é saber que o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele é o nosso castelo forte. Então, nós compreendemos, a partir disso, a partir desse primeiro verso, nós conseguimos compreender aí o verso 4, que diz, como eu já falei, uma vez que não havia templo, né, e que só vivia no templo os sacerdotes, e Davi não era da tribo sacerdotal de Levi, Davi era da tribo de Judá, logo ele não atuava no trabalho do templo. Então, a força de morar na casa do Senhor é poesia, para entender o resto do verso, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas para quê? A força, a verdade do verso, tirando a poesia, está aqui: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. O que ocorre, como nos ensina John Stott, é um nobre desejo de gozar uma comunhão constante com Deus. E eu lembro que eu falei domingo a respeito disso. As pessoas às vezes se aproximam de Cristo Jesus achando que ao estarem perto dele, nenhum problema os tocará. Isso é a maior mentira que pode haver. E as pessoas hoje estão tão bitoladas em um bem-estar material principalmente, que eu até fiz essa comparação: se Cristo Jesus dissesse, tudo bem, você está comigo, agora nós vamos descer ao inferno. Não, peraí. Aí não, veja bem, espera um pouco. Ué, mas você não cantou e não vive dizendo que Jesus é tudo para você e você quer estar com Ele? Mas na realidade nós não queremos muitas vezes estar com Cristo. Nós não queremos caminhar com Cristo, nós queremos simplesmente os benefícios que Cristo pode nos dar de alguma maneira. E em sua maioria esses benefícios para nós significa a ausência completa de problemas. Nós queremos uma rede. O Packer, ele tem um livro até que se chama A Religião Vida Mansa. O que nós gostaríamos é isso, mas não acontece dessa maneira. Note o seguinte: Davi ainda chama atenção, Calvino, aliás, ele chama atenção para que Davi, ele expõe aqui que ele não desejava viver com nenhum outro propósito, senão de servir a Deus. Então ele vai passando pelo processo de tribulação, de problemas, sendo moído por adversidades
de inimigos, calúnias, separação do templo, separação dos pais, mas ele constantemente, ele tem o propósito de estar com Cristo, de estar com Deus, de servir a Deus. Por isso desse verso, o morar na casa de Deus, que nós devemos entender dessa maneira. Afinal de contas, não adianta nós nos mudarmos para alguma igreja, né, e dormirmos lá, não vai, muito pelo contrário, nós vamos criar problemas entre nós mesmos, né? Nós temos que ter essa concepção de estar constantemente contemplando a beleza do Senhor. Portanto, o alívio, a força e encorajamento que nos alcança em meio aos problemas, ela tem a sua origem exclusivamente em Deus, em nada mais. E não deve ser nem mesmo nos benefícios de Deus. Nota, eu não estou dizendo que nós devemos desprezar os benefícios que Deus nos dá, mas nós devemos nos satisfazer e glorificar e buscar a fonte. Enquanto a fonte não nos satisfazer, nós nunca vamos estar satisfeitos. Cristo mesmo disse que Ele é a fonte de água viva, e quem beber dessa fonte jamais terá sede. A figura é óbvia. Se você estiver longe da fonte, você vai continuar tomando, mas você não vai se saciar enquanto não estiver na fonte. Tudo tem a sua origem em Deus. É nele que nós devemos ter a nossa confiança, nossa esperança, nosso conforto. Nós devemos buscar extrair toda a nossa força nele e caminhar por ele, caminhar na força dele e por ele. Como as versões que eu li aqui para vocês, elas utilizam alguns termos diferentes, eu vou me utilizar de todas elas e vou passeando por elas, então eu não vou me ater simplesmente a uma versão para nós olharmos o verso 14. Eu vou separar, como praxe, ele em 3 partes. E a primeira parte, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse verso é a nossa condição. Como eu disse no início, quem hoje está aqui, quem hoje está me ouvindo, que não tem problema? Só se você estiver morto, e aí você não vai estar me ouvindo, e aí obviamente não vai funcionar para você. Mas se você estiver vivo, você está passando por alguma dificuldade. Essa é a nossa condição. E a nossa condição de estar em dificuldade, ela está nas primeiras palavras desse verso. Espera pelo Senhor. Na condição da dificuldade nós devemos esperar no Senhor. E a ideia de espera aqui não é uma inércia, entendam isso. Estou esperando no Senhor. Sabe aquele, se aprovera a Deus e leva isso a ferro e fogo, né? Ai, arrebentou, imagina, perdi o emprego, assim quis o Senhor. Não, tudo bem, beleza, e agora? Assim quis o Senhor, eu vou esperar. Porque eu imagino que em algum momento alguém vai bater na minha porta e vai me oferecer emprego. Não, não é isso. Não é inércia. Esperar pelo Senhor, o termo traz uma ideia de confiança. Essa espera não é inércia, mas é um esperar de confiar nele. Confiar totalmente nele, como nos diz a King James. Esperar confiando e confiando nele plenamente. A aprovação, meus irmãos, ela é uma condição nossa. E nós não temos como escapar dessa condição. Essa condição, ela pode ser breve. E nós gostaríamos que fosse breve. E às vezes nós nos alegramos e Deus, em sua infinita misericórdia, permite que nós sejamos afligidos por breves tribulações, às vezes, por breves problemas, para que nós não desesperemos da nossa vida por completo. E aí, ao obter algum alívio, alguma vitória, nós nos regozijarmos em Deus. Mas muitas vezes, infelizmente, não são tão breves. Muitas vezes esses problemas, eles são muito longos, muito mais longos do que nós gostaríamos. Eu conheço pessoas que têm dificuldades e problemas e lutas, e uma luta particular constante, há décadas. E às vezes, isso deveria nos ensinar alguma coisa. Você pode pegar uma pessoa que está com um problema com, vamos dar um exemplo, um marido alcoólatra.
E ela está lá lutando pelo seu casamento, orando pelo seu esposo, esperando que o seu estado de alcoolismo não vire uma violência ou uma inaptidão para o trabalho, e orando para que ele possa encontrar a Cristo Jesus de alguma maneira, e orando para ser a esposa exemplar, e não está lutando, e está guerreando nesse seu casamento para manter por 10, 15 anos. E aí, do outro lado, a gente encontra às vezes uma pessoa que chega e diz: olha, eu não aguento mais, não dá mais. Eu já conversei, faz uma semana que eu disse para minha esposa que assim não dava mais, e nós conversamos e oramos, e no decorrer dessa semana nada mudou. É uma geração fast food, é uma geração que tem que ser atendida rapidamente, que faz as coisas no micro-ondas e acha que as provações também tem que ter o tempo de micro-ondas, né? 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos e tudo se resolve, e não é assim. E eu posso dizer até de uma forma paradoxal, infelizmente, porque a gente não gosta de sofrer, mas nós cremos que estamos na mão de um Deus soberano, que sabe o que é melhor e que faz tudo para extrair a maior glória possível das situações. Nós devemos entender que nós estamos em Deus. Nós estudamos isso em João, 1 de João, capítulo 4, versículo 13. Ele nos deu o seu Espírito. Então nós estamos nele e ele está em nós. Paulo nos diz em Atos, capítulo 17, o seguinte: nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Nós estamos em Deus. Nós estamos constantemente na presença de Deus. Nós existimos, vivemos, respiramos por causa dele e nele. Todas as coisas são por ele. Porém, muitas vezes, parece que Deus é eclipsado por algum problema. Muitas vezes parece, eu costumava até usar essa expressão e brincar. Nós estamos aqui no Garcia, eu moro na Vila Nova, e às vezes eu até brinco e digo: parece que Deus sentou de costas para Vila Nova, onde eu estou, e está olhando só para o Garcia. Às vezes você sente que parece que os olhos do Senhor não estão sobre você, ainda que estejam. Né? Lembrem sempre daquele poema que virou música, das pegadas na areia. Né? A pessoa está caminhando com Cristo na praia, e quando tem alguns problemas maiores, ela olha só uma pegada, e ela questiona: por que eu vejo só uma pegada quando eu estou passando por dificuldades? E aí a resposta de Cristo seria: nesses momentos eu estou te carregando no colo, eu não te abandonei. Mas, enquanto nós estamos às vezes sendo carregados no colo, nós não sentimos isso. E nós somos muito sensoriais, nós gostamos de sentir as coisas. E quando não sentimos, nós nos desesperamos. Às vezes parece que Deus não está com seus olhos sobre nós, o que é uma impossibilidade, mas esse eclipse dele, ele se oculta de nós, às vezes, ou às vezes ele retarda a sua assistência e a sua doce assistência de nós, isso por algum motivo. Esses motivos, claro, nós sabemos, são os momentos mais difíceis da nossa vida. A partir do momento que você de fato é um cristão, de fato você tem a essência da sua vida em estar diante de Deus, em glorificar o seu santo nome e gozá-lo, extrair dele a sua alegria completa, ter a dependência dele. Claro que esse é um momento tenebroso. Não podemos comparar, mas é um Deus meu, por que me desamparaste? Ainda que nós não estejamos naquela condição. Esses momentos são difíceis, e são os momentos mais difíceis de darmos a Ele a honra e a glória que Ele merece. E principalmente, darmos a Ele a honra e a glória de demonstrarmos a nossa confiança nele. Parece que às vezes, se nós não vemos as coisas, nós seríamos tipo Pedro saindo do mar de uma noite de má pescaria, e Cristo dizendo: joga a tua rede à direita. Não lembro se é direita ou esquerda, mas eu quero que seja direita nesse momento. Né? Joga a sua rede para esse lado. Pedro disse: olha, a gente não pegou nada, mas por tua palavra eu vou jogar. Muitas vezes nós não vemos as coisas, e por não vermos nós íamos cruzar. Olha, veja bem, eu estou a noite toda aqui, você não está entendendo.
Então nós não paramos de confiar em Deus porque não vemos, porque algo eclipsou, e muitas vezes Ele mesmo faz com que nós não vejamos tão claramente a sua mão nos protegendo, nos guardando, nos envolvendo, por um motivo, para trabalhar conosco. Partindo do pressuposto que esses momentos são os mais difíceis de darmos glória a Ele, esse é o motivo que muitas vezes, vou utilizar as palavras de Calvino, ele retrai de nós a sua graça e permite que nós definhemos submersos em aflições. Mas por que ele deixa às vezes a gente nessa situação? Por que às vezes, e quando ele estava no barco dormindo, ele permitiu de alguma maneira que a tempestade quase virasse o barco, e permitiu o desespero das pessoas que estavam no barco a ponto de ir lá acordarem ele, para que ele pudesse então dizer para as pessoas, homens de pequena fé, eu estou com vocês, eu estou aqui junto, eu não preciso estar conversando com vocês, eu não preciso estar ensinando alguma coisa, eu estou aqui junto com vocês, esse barco não vai virar. Ele quer nos ensinar algo, e às vezes então ele eclipsa de nós ou retarda a sua ajuda para que nós sejamos provados nessa situação, para que não entremos em desespero. Ele permite para que nós possamos então crescer. E ainda que estejamos fora do seu colo, fazendo uma analogia de pai e filho, ainda que estejamos livres da fraldinha e do patezinho, né? Que nós aprendamos que nós somos alvo do mesmo amor e do mesmo cuidado de sempre. Usando essa figura, quando o pai tira a fralda da criança, tira ela do berço, a criança começa a dar os primeiros passos, o pai não quer que essa criança fique de fralda a vida inteira, isso seria uma tragédia. Ele quer que a pessoa cresça, vá trabalhar, vá fazer faculdade, case, tenha filhos, e assim por diante. Mas o cuidado, o amor continua o mesmo. Por isso ele ensinou na oração do Pai Nosso, não nos deixe ou não nos conduza a muitas tentações. Lembrando que nós lemos no início que Deus não tenta ninguém, e quando a gente expôs o Pai Nosso, a gente trabalhou isso, né? Não são tentações, nós estamos pedindo a Deus para não cairmos em provações dele. A oração do Pai Nosso, quando fala de tentação e do mal, é nos livrar do maligno. Aqui é o que Deus nos prova, e Ele nos prova. A oração que Ele ensinou, que nós não caiamos em muitas provações. Então a nossa atitude na adversidade, ela difere muito, demais, ela é quase antagônica ao que o verso diz: espera pelo Senhor, confia no Senhor. Nós fazemos muitas outras coisas antes disso, vou listar algumas para os irmãos. Em primeiro lugar, normalmente nós ficamos perplexos. Esse é o primeiro impacto quando nós somos atribulados por alguma adversidade. Nós ficamos perplexos. Nós imaginamos um estado de bonança constante do cristianismo. Nós imaginamos o final do arco-íris e que nada vai nos alcançar, e anjos, coro de anjos, e talvez até algum anjo abanando a gente para a gente não passar muito calor. Nós cremos que estamos seguros de qualquer tribulação quando nós estamos com Cristo. Mas nós esquecemos que ao final do Sermão do Monte, Cristo deixa algo bem claro. Ele diz o seguinte, que aquele que colocar em prática é semelhante a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que não coloca, edificou sobre a areia. E nós às vezes pegamos só essa ideia e imaginamos, não, mas eu estou com a minha casa edificada sobre a rocha. Por que eu sou atingido por tribulações? Porque não lembramos de tudo. Cristo diz o seguinte, que aí vai chover e vai vir enchente, as águas do rio, e aquele que está construído sobre a areia vai perder a sua casa, e grande é a sua tragédia. Mas aquele que está com a sua casa sobre a rocha, ele não diz que não vai ter os mesmos efeitos, vai chover também, os rios vão subir, a água vai dar contra aquela casa,
mas a estrutura, a base dela é sólida, é a rocha, ela confia no Senhor. É o que nós encontramos lá no final de Mateus, capítulo 7, 24 em diante. A diferença é que uma não é destruída, mesmo na adversidade. Não é que não vai ter adversidade, mas nós não ficamos só perplexos. Em segundo lugar, da perplexidade nós passamos pelo desespero. Do primeiro impacto, puxa, como é que isso foi acontecer comigo? Como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Algo semelhante. Nós passamos pelo desespero. O desespero é a ausência de paz, que traz o quê? Ansiedade e desânimo. O desespero nos leva a ansiedade e desânimo. Domingo eu falei que Calvino ensina que ansiedade é falta de fé. E essa semana eu li o Billy Graham escrevendo que a raiz do desânimo é a descrença. Ou seja, tanto a ansiedade quanto o desânimo, que são causados pelo desespero, são em si sinais de descrença, sinais de falta de fé. Olhar pelo prisma errado, não olhar através de Cristo e da fé em Cristo Jesus. É o contrário de esperar no Senhor, de confiar no Senhor. Nós não cremos em Cristo. Muitas vezes, isso pode até espantar você. Mas se você disser o contrário, você provavelmente vai estar mentindo. Nós não cremos em Cristo. E não cremos muitas vezes no seu poder. E não cremos e não entendemos muitas vezes o que Ele mesmo falou. Em João ele deixou bem claro: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Nós devemos ter paz em Cristo. Mas o que Cristo estava falando? Continua: no mundo tereis aflições. Nós fomos avisados. Nota, a nossa casa está sobre a rocha, mas a água da enchente das chuvas vai bater. No mundo nós teremos aflições. Por que nós gostamos tanto do Salmo 91? 1000 vão cair para o meu lado, 10.000 a minha direita, mas eu não serei atingido, mas eu vou estar ali no meio. Eu vou estar no vale de sombra da morte, num vale de lágrimas. No mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas aí ele continua: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tende bom ânimo nós encontramos aqui: espera no Senhor e tem bom ânimo. Confia no Senhor. Nosso bom ânimo vem da confiança. Bom ânimo é coragem. E Cristo ainda em João diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós temos que ter paz. Não temos que ter ansiedade, não temos que ter desânimo, não temos que ter desespero, não temos nem que ficar perplexos, mas temos que ter a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo ensina que paz é ausência de problema. O mundo ensina que paz é você, homem casado com uma mulher bonita, você, mulher casada com um homem bonito, provavelmente sem sogra, numa ilha paradisíaca, com muito dinheiro e sem nenhum problema de saúde. Essa é a ideia de aí você vai ter paz. Mas Cristo nos dá a paz, e Cristo é o nosso Deus e é o nosso Senhor, e Ele nos dá não como o mundo nos dá, Ele nos dá a paz em outro momento. Olha como continua: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos que ter paz quando o mundo não entende. Nós temos que ter paz quando o mundo deveria estar desesperado. Nós temos que ter alguma coisa de diferente de uma pessoa ímpia. Ambos passam por dificuldades, mas um está sobre a rocha. Cristo avisou dos problemas, Cristo nos deu a sua paz, e Cristo nos mandou termos bom ânimo. A versão aqui da Almeida Corrigida Fiel traduziu esse tem de bom ânimo como anima-te. Anima-te. Mas veja, anima-te não é você, não é autoajuda. Não é nós nos animarmos a nós mesmos, mas como que é esse animar-se? Em quem? Nele. Como a NVI traduziu: seja forte, tenha coragem, tenha bom ânimo, mesmo no meio da tribulação. Ter paz, ter a paz de Cristo, não é ausência de problemas, não é não ter problemas, mas ter paz
é confiar em Cristo no meio dos problemas. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, ser forte, ter coragem. Esse bom ânimo, seja forte, tenha coragem, numa versão latina antiga diz o seguinte: viriliter age, ou seja, age como um homem. Hoje é politicamente correto dizer isso, mas tenha coragem, tenha força. A sua força não vem de você mesmo. Mas do desespero nós passamos a um estágio pior. Desse desespero que leva ao desânimo, nós passamos à murmuração e ao roubo da glória de Deus. Como que se dá isso? Nós estamos passando por alguma dificuldade, algum tipo de dificuldade, e eu, obviamente, não tenho como listar todas exaustivamente, mas algumas eu vou listar. Nós reclamamos do nosso salário, que é pouco, mas esquecemos que é Deus quem supre as nossas necessidades. Nós reclamamos da nossa saúde. Às vezes estamos com algum tipo de enfermidade, ou às vezes estamos com muitas enfermidades, e nós vamos do desespero à murmuração com isso. Primeiro nós nos desesperamos, né? Depois da perplexidade, mas depois começamos a murmurar. Não é que estou sempre doente, essa doença, isso me incomoda, e meu Deus, essa doença. Só que nós esquecemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não importa se você está doente ou não está doente, a sua vida está na mão dele. Você vai ficar aqui o tempo que ele quiser que fique. Você pode gozar de uma saúde plena e morrer com 20 anos. É ele que nos mantém vivos. Nossa vida é como uma neblina. Nós reclamamos do nosso corpo e nós somos campeões disso. Eu queria ser mais gordo, eu queria ser mais gordo, quase ninguém queria. Eu conheci já gente que queria ser mais gordo. Era o terror de todas as mulheres. Uma menina que ela tinha que comer muito para não desaparecer, né? E ela tinha um corpo realmente bonito. E todas as outras mulheres da igreja tinham que comer pouco para não tapar a igreja. E aí havia uma animosidade, óbvio, assim, né? Com a magrinha comendo igual uma louca e ainda dizendo, eu preciso comer muito, né? E era uma tábua. Mas nós reclamamos do nosso corpo. Eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais magro, eu queria ter olho dessa cor. E aí nós vamos para clínicas de estética e aí começa, corta dali, corta de lá. Agora tem a geração que nasce no corpo errado e essa coisa toda. Então nós reclamamos e esquecemos que quem nos fez foi o Todo-Poderoso. E quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, é muito bom, é perfeito. Mas não, nós... meu nariz é muito grande, eu vou diminuir. Eu já pensei nisso, né? O Ivan ali foi o meu consolo. Deus abençoe, Ivan. Mas assim, o que tem? Nós fomos feitos pelo Todo-Poderoso. Como eu falei no domingo, que nós devemos ter contentamento, tendo o que vestir, o que comer, nós devemos ser alegres, nós temos que estar contentes também com o nosso corpo. Nós quebramos o 10º mandamento quando começamos a cobiçar o corpo do outro, cobiçar o corpo de revista, de foto de internet. Não se iluda, aquilo lá é 99% Photoshop, o outro 1% é, não, 98% Photoshop, não vamos abusar, né? 1% é maquiagem, outro 1% é a pessoa. Até eu fico bonito daquele jeito. Mas nós reclamamos, e daí que você é baixinho, que você é alto demais, que você é gordinho, que você... né? Foi o Todo-Poderoso que nos fez. Quem é o vaso que vai olhar para aquele que o formou e dizer, por que me fizeste assim? Ele fez assim por algum motivo. Ele fez assim por algum motivo. Nós reclamamos de tudo. Reclamamos de problemas, do trabalho, do casamento, dos filhos. Reclamamos da própria vida, apesar que ninguém quer morrer. Mas reclamamos até da nossa vida. E esquecemos que a única coisa que pode realmente nos satisfazer é aquele que conduziu Moisés para o deserto. Durante 40 anos. Trabalhando com ele. Para depois ele ser o libertador de Israel. É aquele que conduziu o seu próprio povo para o deserto. Novamente, 40 anos. Limou uma geração incrédula. Deixou a descendência.
justamente na ironia, trouxeste-nos para o deserto, nós e nossos filhos jamais vamos entrar na terra. Não, vai entrar, os filhos vão entrar, vocês não. Só aqui que eu vi Josué e Caleb, o resto vai ficar tudo. Nós esquecemos que o nosso bom Deus e bom Pai conduziu o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para o deserto. Olha o verso 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? É nele que nós temos que encontrar consolo, conforto, alegria, nos satisfazermos. Mas ainda tem mais um estágio que nós conseguimos chegar. Da murmuração e do roubo à glória de Deus, nós passamos para a busca por qualquer tipo de ajuda. O verso 8 diz o seguinte: ao meu coração me ocorre, Davi falando, e aí parece que tem Deus falando aqui com Davi, buscai a minha presença. E aí volta para Davi, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Como seria mais fácil se nós, ao passarmos por alguma adversidade, fôssemos direto a Deus, fôssemos direto à presença de Deus. Mas gostamos de passar, parece que nos dá um prazer meio mórbido, meio masoquista, de ir da perplexidade para o desespero, para a murmuração, para o roubo do louvor a Deus, para finalmente irmos a Ele. Não, buscar todo tipo de ajuda, qualquer tipo de ajuda. Nós gastamos nossas energias trabalhando sozinhos, tentando fazer na força, sem Deus. Nós tentamos jeitos, o jeitinho brasileiro que nos atormenta. Tentamos métodos, auxílios humanos, até mesmo coisas erradas, tanto físicas quanto espiritualmente. Fisicamente, transgredindo algum mandamento, seja no jeitinho, num roubo, numa mentira, numa trapaça, num suborno, em alguma coisa para nos facilitar aquela situação. Ou no espiritual, que é aquele, vulgarmente falando, acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu ouço, eu encontro as coisas mais sinistras, assustadoras, quando uma pessoa está passando por dificuldade. Chega um momento que bate o desespero e ela meio que diz: olha, não, eu creio muito em Deus, mas eu estava pensando em pedir uma opinião daquela mulher lá, ela fala tudo. Eu amo muito a Deus, mas olha, eu confio somente em Deus. A Bíblia para mim é tudo, mas eu não faço tal coisa em tal dia. Crendices, coisinhas bizarras, infantis. Aquele que tem acesso à sala do trono, ficar buscando outras coisas, mas nós fazemos isso. Nós encontramos o seguinte no Salmo 20: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança não pode estar em recursos deste mundo, nem em carros, nem em cavalo, nem em dinheiro, nem nada, mas no Senhor e no nome dEle, na glória do seu nome. Em Jeremias nós encontramos lá no capítulo 17: maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Quem que é o bendito? Aquele que confia em Deus e faz dele o seu braço forte. Deus não nos desampara, Deus não fura conosco, mas nós temos que confiar. Espera pelo Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. Eu falei que era o último, mas tem mais um. Aí quando nada disso, absolutamente nada disso dá certo, tudo deu errado, além da provação, nós acumulamos o pecado do desespero e desprezo a Deus, fazemos alguma coisa duvidosa, aí nós temos uma ideia, buscamos a Deus. Aí chega todo moído, todo quebrantado. Por que a gente faz todo esse ciclo? Constantemente. Porque se a gente fizesse uma vez e aprendesse, tudo bem, né?
Dos males o menor. Mas a gente continua, porque a gente vive em situações difíceis e Deus vive nos ensinando isso. E a gente reprova, a gente parece aqueles... Uma vez tinha um menino, cuidar de estar na faculdade no primeiro aninho da escola, assim, todo mundo ria dele. Nós ficamos assim, muitas vezes. Fizemos tudo ali e não crescemos. Espera, pois, no Senhor. É tanto uma ordem como o próprio auxílio. Veja, não é uma sugestão, espera no Senhor. É uma ordem. Mas não é só uma ordem. É um conforto, é um auxílio. É um bálsamo para as nossas dificuldades. Espera no Senhor. Confia no Senhor. O puritano Matthew Henry, ele ensina que o que quer que façais, não fiqueis mais negligentes na vossa obediência a Deus. Como é que nós ficamos negligentes a Deus? Quando desprezamos. E muitas vezes desprezamos completamente. Paulo ensina lá em Filipenses que nós devemos fazer o quê? Orar e louvar. Notem, não é só orar. Notem, não é louvar. É orar e louvar. Não estejais ansiosos. A gente falou sobre a ansiedade que é causado. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, mas não só uma oração assim, pela súplica, com ações de graça, glorificando a Deus, que é o ciclo que nós vemos aqui de Davi. Tem a petição e a ação de graças. Levantarei os meus olhos, nós lemos no início, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121. Nós devemos ir direto a Ele, não perder tempo. Calvino nos ensina o seguinte: disso nós podemos aprender que os filhos de Deus, eles triunfam, não pela teimosia, mas pela paciência. Espera no Senhor, confiando. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, mas vai, ora, glorifica a Deus, como Jó nos ensina, né? Só na vida? Não, na morte também, na tribulação também. Os filhos de Deus triunfam não pela teimosia, mas pela paciência, quando tranquilamente confiam as suas almas a Deus. Como diz Isaías, na quietude e na confiança tereis as vossas forças. Não é no desespero, não é na ansiedade, não é na murmuração, mas na quietude, na confiança, nós teremos a nossa força. Não podemos esquecer que nós estamos em suas mãos. Olha o verso 5: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo Ele me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Verso 6 ainda: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É na dificuldade, mas nós estamos guardados, seguros em Deus. Em segundo lugar, nós vemos o apoio em Deus através da perseverança. Tem bom ânimo, ou anima-te, ou seja forte, coragem. Veja, devemos ter bom ânimo, força e coragem, mas não em nós. A nossa luta, ela não é vencida de maneira alguma na própria força. A nossa luta é vencida na força do outro, de Deus. Elevando os olhos para onde vem o socorro, é do alto. Como diz aqui em James: assim fortalecerás o teu coração. Por quê? Porque por depositares somente no Senhor a tua esperança. Meu querido, se você confiar em você, você vai se decepcionar. Nós somos o que mais nos auto-decepcionamos. Se você confiar no homem, você vai se decepcionar. Se você confiar em dinheiro, você vai se decepcionar. Se você confiar em saúde, você vai se decepcionar. Se você confiar em qualquer bênção de Deus, tomando água do rio e não indo na fonte, você vai se decepcionar. Você vai voltar a ter sede. Mas é na força da fonte da força.
Muitas vezes nós aumentamos os nossos problemas por retirarmos os olhos da nossa rocha da salvação, assim como Pedro. E aí, ainda que Pedro deu uns 2 passinhos sobre as águas, ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, ele tirou os olhos do Senhor. E quando nós estamos no meio da tormenta, os nossos olhos não podem ser tirados do alto de onde vem o nosso socorro. Porque se nós olharmos para o problema, nós vamos cair naquela questão de termos um grande problema, quando na realidade nós temos um grande Deus e podemos passar pelos nossos problemas. As Escrituras, elas estão recheadas de exemplos daqueles que tiveram força e coragem, porque eles extraíram de Deus o seu ânimo, eles extraíram do Senhor a sua esperança. Nós podemos listar muitos. O próprio Pedro, que eu falei que acabou afundando, e todo mundo gosta de jogar uma pedrinha ali, e depois negou. Pedro, quando ele foi perseguido por pregar o nome do Senhor Jesus, e foi proibido por isso, ele disse: olha, antes importa obedecer a Deus do que a homens, eu não vou silenciar. José, outro exemplo, ele teve bom ânimo. Veja, José foi traído, José foi vendido, José foi preso injustamente, José foi abandonado, foi injustiçado, trabalhou como um escravo, mas trabalhou, perseverou, não ficou se lamentando, até chegar ao posto de só abaixo de Faraó. Encontramos também o exemplo de Jacó. Jacó mostrou muita força. Jacó trabalhou 7 anos pela sua esposa, e seu sogro lhe deu Lia. Ele teve muita força para trabalhar mais 7 anos pela sua esposa, pela sua Raquel. Vemos o exemplo de Jó. Jó não tinha mais nada. Você está com problema, você acha de fato que você está com muito problema. Vamos olhar para Jó. Jó perdeu todos os seus bens numa tarde. Jó perdeu todos os seus filhos numa tarde. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu praticamente a sua esposa por um tempo, porque ele mesmo diz: estás louca, mulher? O cara estava dizendo: olha, blasfema do teu Deus e morre, tu é uma desgraça. Não podemos jogar pedra nela, ela também perdeu todas as coisas e os mesmos filhos, também estava nos estágios, desespero, perplexidade, desespero, murmuração. Mas o que Jó fez? Jó, ele tinha confiança, Jó, ele tinha esperança. E ele mesmo diz: o meu Redentor vive. Temos o exemplo de Davi. Davi teve ânimo e força, tanto contra o Golias, que era um gigante perto de um rapazinho, quanto com Saul, um rei lhe perseguindo, seu sogro, quanto com o próprio filho, quando se levantou contra ele, Absalão. Ele teve ânimo, ele teve força. Por fim, nós podemos citar o exemplo de Jonas. Jonas vira as costas para Deus, para o mandamento de Deus, vira as costas para a pregação do Evangelho, porque ele não queria, não. O pessoal de Nínive não pode receber o Evangelho. Eu quero que eles... E se eu for lá, Deus vai tornar o seu coração bom para eles. Não dá, eu vou para outro lado, não quero isso. E aí, quando ele está no interior do peixe, desesperado, ele clama no meio da sua angústia, e clama se arrependendo. Muitas vezes nós devemos nos arrepender. F.B. Meyer, ele diz o seguinte: às vezes parece que Deus esconde o seu rosto apenas para atrair-nos a um nível de entrega total e confiança de que de outra maneira não ousaríamos adotar. Você já notou que quando você vai ficando mais desesperado, você vai perdendo algumas vergonhas? Você vai perdendo alguma vergonha, Você, no desespero, você quer, por exemplo, como o cego que estava no caminho de Cristo, ser curado da sua cegueira. Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí você ouve que a multidão está passando, os caras, fica quieto, você grita mais forte, você não tem mais vergonha. Muitas vezes Deus retira a presença sensível do seu cuidado, para que nós entremos numa espécie de confiança total, e que nós passemos a um nível de confiança de que de outra maneira nós não adotaríamos.
Um exemplo disso, os 3 jovens entrando na fornalha. Os 3 jovens não se curvam ao homem. E o homem os desacata. Vamos ver se o Deus de vocês salva vocês. E o que eles dizem? Se Deus quiser, Ele vai nos salvar. Se não quiser, nós vamos morrer. Mas está tudo tranquilo. Porque a nossa esperança, a nossa confiança está em Cristo. Nós vamos estar com Ele aonde Ele estiver. E o que aquele ímpio viu na fornalha? O que ele diz? Não foram 3 colocados lá? Como é que eu vejo 4? É exatamente isso. Nós não precisamos ver. Nós temos que saber se é que de fato nós cremos. Devemos confiar e devemos lembrar do verso 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Estar em constante oração e ação de graças, em confiança constante, sabendo que o teu problema maior não é o problema que você está vendo. O teu problema maior seria virar as costas para Deus. Terceiro e último lugar, nós vemos a recompensa pela luta, que é o fortalecimento para uma próxima. Enquanto estivermos vivos, nós vamos passar por isso. Termina assim, uma repetição. Espera, pois, pelo Senhor. O espera, eu já falei para os irmãos, confia, né? Não é só esperar. Só consegue esperar confiando plenamente aquele que tem certeza de que alguma hora a resposta virá. Você não consegue esperar se você não tem certeza. Você não tem confiança. Esse é o problema da crença. As pessoas têm fé na fé. O povo brasileiro é um povo crédulo. Eles creem. Mas em quem eles creem? Eu creio em Deus. Mas que Deus? O Deus. Eles não têm base. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se nós não esperarmos elas, nós não temos fé. Nós temos crença em alguma coisa. É o que diz o verso 13 aqui. Eu creio que verei a bondade do Deus na terra dos viventes. Ele tinha essa crença firme. Por mais que tivesse separado dos pais, separados do culto, com pessoas o perseguindo, guerra se levantando contra ele, calúnias. Qual é o teu problema? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Foi isso que deu força a Davi nesse momento. Foi isso que deu força não somente a Davi, mas todos aqueles que eu listei: José, Pedro, Jacó, Jó e Jonas. E aí eu pergunto para você: você tem essa confiança? Foi isso que fez Davi escrever no início do Salmo 40 o seguinte: esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tinha certeza que Deus iria ouvir. E o que aconteceu? Deus ouviu. Isso significou que depois disso a vida dele foi um arco-íris? Não. Mas aumentou a confiança. O relacionamento dele com Deus passou para um outro nível. Você tem essa confiança? Olhe como ele satisfez todos estes homens. E só Deus poderia satisfazer cada um desses. Não haveria nenhuma outra coisa que poderia fazer isso. Você já confiou nele em algum momento e ele te desapontou? Você já depositou de fato, mas eu estou falando depositar de fato confiança. Depositar confiança de esperar no Senhor, de aguardar, orando e glorificando o seu nome. Você já fez isso? É uma pergunta. E se você já fez isso, em algum momento ele te desamparou, em algum momento ele te desapontou? Querido, não olha para o mar, não olha para as ondas, não olha para os ventos. Seja forte, seja corajoso. E ser forte e ser corajoso é ser fraco, é depender totalmente de Deus. Quando somos fracos é que estamos fortes no Senhor, na rocha. Não olhe para as trevas,
Não cultive, nem cultue as suas lágrimas. Ó, sabe? Ó vida, ó céus, né? O Hard lá do desenho animado. As pessoas que cultuam as suas lágrimas. Meu, você não sabe como eu estou sofrendo. Aquela pessoa que parece que a vida dela é um eterno tango, é sempre triste, é sempre melancólico, sempre tem uma nuvem sobre a cabeça dela. Não perca tempo lamentando os seus problemas, não perca tempo lambendo as suas feridas, de maneira alguma. Não olhe para os 1000 que estão caindo por um lado, não olhe para os 10.000 que estão caindo para o outro lado, não fique olhando para eles. Ainda que respingue sangue em você disso tudo, não fica olhando para eles. Olhe para o Senhor. E principalmente, nesse momento, olhe para você mesmo. Porque se caiu 1000 de um lado e 10.000 da tua direita e você não foi atingido, é por algum motivo. Olha para você. Você não foi atingido mortalmente. Qual é o teu problema? Nós devemos começar a nossa vida cristã entendendo o seguinte: nós merecíamos a condenação do inferno, ponto. Se Deus nos esmagasse, o seu nome ia ser grande, belo, formoso e maravilhoso, de qualquer maneira, mas Ele não faz isso. E não faz isso por quê? Por misericórdia e amor. Mas Ele poderia fazer e continuaria sendo justo e bom. Então, se você está sofrendo alguma coisa, saiba o seguinte: você merecia sofrer mais. Por misericórdia você não está sofrendo mais. Eu já disse aqui, eu não lembro agora qual é o puritano que disse isso, mas se você acha que você está passando por dificuldades, se você acha que o seu dia foi terrível, se você acha que a tua semana, o teu mês, o teu ano foi terrível, saiba que há milhões de pessoas no inferno que trocariam tudo por uma vida, por uma hora como essa sua. Não fica olhando para quem está caindo nessa guerra. Olha para a misericórdia de Deus, que não permitiu que você fosse atingido. E não permitiu por quê? Porque você é bonitinho? Não permitiu por quê? Porque você tem algum mérito? Não permitiu porque você é bonzinho? Não, por pura e simples misericórdia. Simplesmente porque Ele quis. Simplesmente pelo beneplácito da sua vontade. Porque Ele te amou primeiro. Olha o verso 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Irmãos, das profundezas do desespero, Davi ele recorda a nós que nós precisamos ter paciência, que nós precisamos esperar que Deus nos fortaleça e que Ele opere a sua vontade. E aí é que nós encontramos o problema. Nós somos muito bons em dizer: ah, Senhor, seja feita a tua vontade, da boca para fora, mas nós queremos a nossa. Nós não nos curvamos ali. E tenha certeza, os grandes homens de Deus também não queriam. Jonas não ia querer o interior do peixe, mas foi o que salvou ele. Você espera pela vontade do Senhor de fato? Você espera pela vontade dEle? Ou você espera que só a sua vontade aconteça? Ou a sua vontade é que é boa, perfeita e agradável, e não a dEle? A maior recompensa, irmãos, da provação, a maior recompensa é ter esse primeiro verso do capítulo 27 como uma verdade plena, uma verdade aplicada à nossa vida. Essa é a maior recompensa de esperar pelo Senhor, de confiar no Senhor, de ter a sua esperança no Senhor. Essa é a recompensa. Não ser uma frase bonita, não ser um verso a se cantar na igreja, a se memorizar, mas ser um verso que seja verdade na sua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu estou seguro nele. A quem temerei? Outra recompensa que nós temos é ser levado para lugares mais altos. A outra recompensa que nós temos é sair do berçário, é deixar de usar fraldas, mas ser guiado a glorificar a Deus em lugares mais altos. Que lugares mais altos são esses? Em dificuldades maiores.
Nós estamos sendo preparados para glorificar a Deus acima, um espaço acima. Nós estamos sendo santificados por Deus, estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus, estamos sendo transformados, e é através das nossas dificuldades, dos nossos problemas, que Deus vai lapidando. Ou você acha que o ouro purificado no fogo, que aquele fogo não machuca o que tem ao redor do ouro? Não machuca, ele consome. Assim, tudo aquilo que tem em você, que não agrada a Deus, vai ser consumido pelo seu fogo. Ou você acha que quando uma joia é lapidada, ela não tem atrito? Tem atrito. E Deus está nos lapidando através das dificuldades. E nós só crescemos quando não somente passamos pela dificuldade, mas quando ela de fato nos lapida. Quando nós confiamos em Deus, quando estamos sendo transformados num vaso para a honra, quando somos transformados na imagem de Cristo Jesus. Novas dificuldades surgem diariamente, às vezes duram mais tempo do que nós gostaríamos, mas sempre podemos e devemos esperar somente no Senhor, não importa o que seja. Quanto mais nós caminharmos com o Senhor, mais nós vamos depender dEle, maior também será a certeza que teremos aquele que nos ajudou no passado junto, e que aquele que nos ajudou no passado jamais vai nos desamparar, nem hoje, nem amanhã. Irmãos, um pai, ele não deixa o perigo se aproximar de um bebê. Vocês que são pais, sabem que vocês cuidavam da criança com todas as suas forças. Mas você quer que o filho cresça. Pelo menos se você não for doente, você quer que o filho cresça. E o filho crescendo, você não vai estar mais lá para evitar todo o problema. Você não vai colocar... hoje em dia se coloca isso, né? Na minha época era só assim, cuida para não correr e não dá com a cabeça na quina da mesa, senão vai apanhar, né? Não bastava, então você não corria, não batia e obviamente não apanhava, e se batesse apanhava. Hoje em dia tem protetor de canto de mesa para os pequenos não bater a cabeça, né? O pai perdeu a autoridade, enfim. Mas você não vai, na continuação da vida do seu filho, ter protetores de canto de mesa para fazer com que seu filho seja protegido sempre. Você vai ter que uma hora ensinar, bater aqui com a cabeça machuca. Como nós somos muito bons para aprender, não pelo exemplo, mas pela prática, tentativa e erro, aí você vai bater com a cabeça e vai sentir, e isso dá um crescimento. Da mesma forma Deus, Ele quer que nós cresçamos, continuando confiando nele plenamente, sabendo que ele não vai nos desamparar, não importa as dificuldades, não importa o vento, aquele que nos protegeu um dia, sempre vai nos proteger. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Nas adversidades, na dependência ao Pai, nós estamos também sendo moldados à imagem perfeita do seu Filho. Nós somos preparados para a glória. E como que nós somos preparados para a glória? Com o peso da tribulação. Não olhando para o peso da tribulação agora, mas isso vai redundar em peso de glória. Que o azedo, que o amargo das nossas dificuldades possam tornar Cristo cada vez mais doce na nossa vida. Que a nossa escuridão encontre a sua luz. Que a nossa fraqueza repouse na sua força, descanse na sua força e extraia na sua força a nossa. Espera somente no Senhor. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra. Tua Palavra nos ensina tudo, Senhor. A Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor tão grande nos deixaram tudo explícitos. Não precisa de grande estudo, não precisa de grande conhecimento. Está na superfície essas coisas. Obrigado porque Tu não nos deixa ser pegos de surpresa.
E perdoa-nos, porque muitas vezes nós ficamos perplexos e desesperados, porque não lemos, não meditamos, não estudamos, não guardamos e não aplicamos a Tua Santa Palavra. Senhor, é difícil orar agradecendo isso. Tu sabes, ó Pai, que eu já fui repreendido por muitas pessoas em muitos lugares por fazer esse tipo de oração, mas é a minha confiança e eu morrerei fazendo. Senhor, obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelos problemas, obrigado pelas adversidades, obrigado pelas lutas, obrigado pelos ventos, obrigado pelas águas que batem à nossa porta. Obrigado, Senhor, porque Tu nos purifica em meio ao fogo. Tu nos lapida às vezes a golpes de martelo. Senhor, obrigado porque nós temos plena confiança de que toda tribulação na nossa vida nos faz, nos transforma, nos modela a imagem do Teu Filho. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes não enxergamos assim. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes, a confiarmos, a esperarmos em Ti, confiando e glorificando o Teu santo nome, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer tribulação. Não nos desampare, Senhor. Nós cremos, confiamos que Tu vai nos ajudar e nos auxiliar. Não permita, Senhor, que o nosso coração se desvie, que o nosso coração murche, que o nosso coração se desespere. Não permita, Senhor, que a nossa boca murmure ao invés de glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos a esperarmos em Ti e trabalhe em nós. Como dizia o Teu servo Agostinho, dá-nos o que Tu pedes e pedes o que Tu quiseres. Por mais duro que sejam as nossas lutas, nós sabemos que Tu estás no controle, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nós estamos sempre sob Teus cuidados. Por isso glorificamos o Teu santo nome. Nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.